pelo seguinte. Vou botar para ficar mais claro. E com bases nos planos, fica mais claro assim. Π xi menos 1 e π xi. Veja se vocês conseguem entender o que eu coloquei aqui. Seja para cada i de 1 até n, o cilindro reto com seção transversal em CI igual a isso aqui, e com base nos planos πxi menos 1 e πxi. Tá certo? Ou seção transversal entre esses dois planos. Então, olha o que é que eu tenho aqui. Ó. Olha o que é que eu tenho. Veja a figura. Ó. Vou tentar reproduzir esse sólido aí. Esse feijãozinho, tá? Quero fazer esse feijãozinho aqui, que é o meu sólido. Vou exagerar aqui. Meu sólido é esse. Tá certo? Aí você tem o intervalo aqui, em relação ao qual são verificadas as seções transversais, que é o eixo X. O intervalo de existência do sólido é o intervalo AB. E eu farei o seguinte, eu vou considerar que a minha partição é com n igual a 2. Porque se você entender com n igual a 2, você vai entender com n igual a 3, com n igual a 4, o B é o x2. E aqui você tem um primeiro coeficiente C1 e aqui o coeficiente C2. O quê? Não passando, você usou o C1 e o C2 como ponto médio nesse caso. Não precisa ser ponto médio, pontos quaisquer. Tá certo? Então, para cada i, eu vou considerar o quê? O cilindro reto com seção transversal em CI igual a quem? A πCI intersecção com S. Então, você tem um plano aqui, o plano transversal, que é o plano quê? πCI, certo? A intersecção desse plano com esse sólido dá o quê? πC1, no caso aqui é πC1. Dá o quê? Dá um... Ó. Você tem essa seção transversal aqui, certo? Tá tudo vendo assim. Aí você tem aqui uma outra seção transversal, que é a intersecção de quem? Do plano πC2 com esse sólido, com essa seção transversal. Digamos que ela seja assim. Correto? Entendido aí? Agora, quem é, tá? Vou chamar CI, porque eu me refiro a ele, tá? CI, o cilindro reto com seção transversal em CI, que é πCI. Como é um cilindro reto, tá? Você sabe como é a cara dele, porque isso aqui já fecha tudo, ó. CI, o cilindro reto com seção transversal em CI igual à intersecção de πCI com o sólido S. Só que esse cilindro reto, ele tem bases nos planos πxi menos 1 e πxi. No caso aqui, você tem dois planos. Você tem o plano quê? Você tem o plano πx0 e aqui você tem o plano quê? πx1. Você tem o plano πx1 e você tem o plano aqui πx0. Se esse cilindro que é reto tem essa seção transversal,
significa que ele vem bem para cá, ó. Ele vem bem para cá, é como se eu andasse com ele aqui, ó. Eu ando com ele aqui, aí ele morre aqui quando chega nesse plano, que tem a mesma seção transversal, igual esse negócio que está aí. E ele arrasta isso aqui, quando chega aqui, tem a mesma seção transversal, que é essa daqui. Vocês concordam? Então, esse é o cilindro reto com seção, onde porque no cilindro reto, todas as seções transversais são o quê? São congruentes às duas bases. Então, é como se eu arrastasse essa seção transversal, a seção transversal relativa a C1, arrastasse daqui para cá. Então, isso dá o cilindro quê? C1. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. O cilindro C2, quem é a sua seção transversal em C2? É a seção transversal do sólido S, relativa a C2, conhecido como a seção transversal do sólido S. Só que é um cilindro reto entre os planos πx1 e πx2. Significa que eu venho arrastando aqui com ele até aqui chegar, e a seção transversal aqui é quem? Paralelo, né? Perdoe se eu desenho errado. Então, a seção transversal aqui é essa, ó. Que vem aqui e segue lá por trás. Porque eu arrastei isso aqui para cá, que é isso, e ele morre aqui, ó. Ele morre bem aqui, que tem o quê? A outra seção transversal congruente a essa daí. Vocês entenderam? Entendeu? Então esse é o sólido que? C2. É o cilindro reto C2. Então você tem o cilindro reto C1 e o cilindro reto C2. Diga. Os pontos A e B precisam necessariamente estar na extremidade do sólido? O que é que está dizendo isso aqui? Dizendo exatamente isso que você perguntou. S interseção πx é vazio se x está fora de AB, e S interseção com πx é diferente do vazio se x está em AB. Então, AB é o intervalo de existência do sólido. O sólido está limitado entre os planos πA e πB. Sólido não é um sólido luminoso? Não, é um sólido qualquer que satisfaz isso aqui, ó. Além disso, você tem que a área da seção transversal relativa a isso aqui é uma função contínua, com x variando entre A e B, ó. Olha isso. Agora eu te pergunto, tem-se, seja SP, seja, agora eu vou pegar SP, o sólido, um outro sólido, o sólido dado por, quem é SP? É a união do cilindro C1 do cilindro C2 até o cilindro que? C. Tem-se. Quem é o volume do sólido SP? É o volume do C1, que é o primeiro, mais o volume do C2, que é o segundo, até o volume do último, que é o C. Agora me diga uma coisa, quem é o volume do primeiro? Quem é o volume de um cilindro reto? É a área da base vezes a altura. Que no caso aqui, a altura, quem é a altura? x1 menos o x0, que é o delta x1. E quem é a medida da base? Todas as bases são congruentes, tá? Então a área da base é a área dessa seção transversal, mas essa seção transversal é πC1 intersecção com o sólido S, que é o A de C1. Então, o volume do C1, quem é? É A de C1 vezes o quê? O delta x1. Mais, quem é o volume do segundo? É o A de C2 vezes o delta x2. Cada C1 foi construído assim. O C0
é o C1 é o cilindro cuja altura é o ΔX1 e cujas seções transversais são todas congruentes a πC1 intersecção com S, ou seja, todas as seções transversais do cilindro C1 são as seções... Esse C aqui é minúsculo, viu? Enquanto esse C aqui é maiúsculo, porque esse C é de cilindro. Então vamos botar C aqui maiúsculo para não ficar nenhuma dúvida, tá? Tá bom? Tá bom? Isso aqui é maiúsculo. Então toda seção transversal de C1 é congruente à seção transversal do sólido S vermelho em C1. E quem é essa seção transversal? É πC1 intersecção com S. Então você tem um volume de C1, é isso aqui. O volume de C2 é isso, até finalmente A, que dá o quê? ACN vezes quem? O ΔX. Mas isso aqui é uma soma de rima. Isso aqui é a somatória de quem? De A de CI, ΔXI. Somatória sobre a partição. Não dá para escrever aqui, tá? Infelizmente. Vou concluir aqui. O que é isso? Isso é, concluir, isso é o quê? É a somatória de ACI ΔXI sobre P. Mas isso aqui é o quê? Que é a soma de rima da função A no intervalo AB, que é a função suposta, o quê? Suposta contínua. Número suposta contínua. Isso é a soma de rima de A em AB relativa à partição P com coeficientes, o coeficiente aqui C1, C. Uma soma de rima não depende só da partição, depende da partição e dos coeficientes. Agora, voltando para cá, você tem uma outra coisa a considerar. Se a norma de P é um número próximo de zero, eu tenho muitos desses cilindros, todos muito finos, uma altura bem pequena. De modo que quanto mais fina for a partição, mais parecido com S é o sólido SP, não é? Observe, se eu pegar uma partição muito fina, eu tenho muitos subintervalos da partição, isto é, eu tenho muitos cilindros desses, todos bem finos. De modo que, se for possível visualizar isso no intervalo AB de comprimento 2, com 1 milhão de cilindros, eu não consigo, a olhos, distinguir entre o SP e o S. Estão muito próximos. Ou seja, o sólido SP, ele se parece cada vez mais com o sólido S. Então, é natural eu definir o volume de S como sendo o quê? O limite do volume de SP quando a norma de P tende a zero. Então, eis o porquê da seguinte definição. Diante do exposto, nessas condições, o volume de S, se você tem isso aí, o volume de S é o número real
módulo de S dado por. Quem é o volume de S? Quem é? É, por definição, o limite do volume de SP quando a norma de P tende a zero. Isto é o limite quando a norma de P tende a zero de quem? Da somatória sobre P de A de CI delta XI. Mas esse limite existe porque A é supostamente uma função contínua no intervalo fechado da V. Mas o limite das somas de rima de uma função é, em sendo número real, a integral definida desta função. Ou seja, o volume do sólido é a integral da área da sua seção transversal. Seções transversais essas, todas relativas ao mesmo eixo. Então, quando eu faço a integral da área da seção transversal, eu tenho o quê? O volume do sólido. Não há outra maneira de se calcular. Tá? Essa figura diz muito sobre isso. Tá? Como eu disse, visualize isso aqui para 100 cilindros, todos finos. Tá? Então, essa construção toda é para você entender, e essa notação. Então, suponha que seja conhecida a área da seção transversal e que a função área seja uma função contínua. Aí, dado uma partição P de AB, com coeficiente C1, C, seja para cada I de 8N, CI, C maiúsculo, o cilindro reto com seção transversal em CI igual à seção transversal do sólido em CI, que é isso aqui, e com bases nos planos πxi menos 1 e πxi. Aí você pega SP, o sólido dado por essa união, e faz o que tem que fazer. Tá? Pronto. Diante disso, vamos fazer um exercício. Aqui. Professor, Diga. qual seria a função? Caso, depende do caso. Isso faz parte da resolução dos problemas. Você descrever quem é essa função. Exemplo. A base de um sólido R, a base de um sólido S, olha aqui, ó. Vou responder a sua pergunta em caso a caso. A base de um sólido S é um disco de raio R, é um disco de raio R, e cada seção transversal plana, e cada seção transversal plana relativa a um diâmetro fixo, é um quadrado. É um quadrado. Qual o volume de S? Tem. Olha o enunciado. Então vamos à solução desse problema. A solução desse problema passa em eu conhecer a área de cada seção transversal relativa a um eixo.
Se eu conheço a área da seção transversal relativa a um